pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse tapete de crochê oval. Esse tapete eu fiz com 3 cores. Eu utilizei o verde mesclado, o rosa mesclado e o cru. Eu trabalhei com o fio número 6, utilizei o barroco. Mas você pode trabalhar com a marca da sua preferência e com a combinação de cores da sua preferência. Esse tapete ficou com 76 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Mas com esse mesmo passo a passo você pode fazer uma passadeira. Você pode fazer os aumentos de acordo com como eu explico durante o vídeo. Para trabalhar com o barbante número 6, eu utilizei uma agulha para crochê de 4 milímetros. Mas você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você for trabalhar. Também utilizei esses marcadores, mas aqui é opcional. Você pode marcar utilizando um fio de outra cor. Então, se você gostar desse passo a passo, deixa o like no vídeo, compartilha com quem faz crochê. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações quando eu postar um vídeo novo no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que quando for possível eu respondo. Então, vamos dar início ao passo a passo? Vou começar a peça com o fio cru. Faço a laçada inicial. Em seguida faço 49 correntinhas. Esse cordão de correntinhas tem que ser múltiplo de 9. E no final acrescento mais 4 correntinhas. Então, se quiser fazer maior ou menor, faça de 9 em 9 correntinhas e no final acrescenta mais 4. Aqui eu farei 49. Fiz as 49 correntinhas, agora faço mais 3 correntinhas. Vou retornar aqui para a quarta correntinha. Conto 1, 2, 3. Aqui na quarta faço um ponto alto. Esse é o primeiro ponto alto da carreira. Agora em cada correntinha faço um ponto alto, até chegar na outra ponta. Aqui eu fiz um ponto alto em cada correntinha de base e utilizei esses marcadores para marcar o primeiro ponto alto que fiz. Não é as 3 correntinhas, é o primeiro ponto alto. E aqui eu marquei também o último. Eu deixei uma correntinha aqui na base, porque nessa correntinha eu farei a curva com 6 pontos altos. Então aqui laço, venho na correntinha, faço o primeiro ponto alto. Faço o segundo. O terceiro. O quarto ponto alto. O quinto. E agora faço o sexto. São 6 pontos altos na mesma correntinha de base, formando essa curva. Agora nessa lateral, eu irei fazer um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu tenho o primeiro e já aproveito para arrematar esse fio. Fiz esse primeiro ponto alto. Com o marcador também vou marcar esse ponto alto, porque esses marcadores estão indicando a parte onde ficam os pontos altos da parte reta. Então, estou separando aqui os pontos altos que formam as curvas. Então, eu marquei desse lado, vou marcar desse outro. Em seguida, faço um ponto alto em cada ponto de base, até chegar na outra ponta. Eu fiz a marcação aqui do primeiro ponto da parte reta, fiz um ponto alto em cada ponto de base,
E aqui no último eu também fiz a marcação. Agora eu tenho essas 3 correntinhas aqui do início. Eu não vou contar essas correntinhas como ponto alto. Tá aqui, laço, venho nessa terceira correntinha e faço 6 pontos altos para formar a curva. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. Agora faço o terceiro. O quarto. Fiz o quinto. E agora faço o sexto. Fiz os 6 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui onde eu fiz o primeiro ponto alto. Retirei o marcador. Faço o ponto baixíssimo. E vou começar a próxima carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Aqui onde eu tenho esse primeiro ponto alto formado pelas correntinhas, eu vou marcar esse ponto. Porque ele é o primeiro aqui da parte reta. Sempre eu vou marcar os pontos. A cada carreira eu transfiro marcador de baixo para cima. Agora eu faço ponto alto sobre ponto alto até chegar na curva. Fiz os pontos altos pela parte reta até chegar onde eu tenho o marcador. Transferi o marcador já para o ponto alto que fiz. Agora aqui na curva, onde eu tenho os 6 pontos altos, faço 2 pontos altos em cada ponto de base. Fiz 2 pontos altos no primeiro, vou para o segundo ponto, faço 2 pontos altos. Terceiro ponto, faço 2 pontos altos. Faço 2 pontos no próximo ponto de base. E farei assim até chegar no último. Fiz o aumento aqui no último ponto e a curva ficou assim. Fiz um aumento em cada ponto de base. Aqui eu retirei o marcador do primeiro ponto, porque farei aqui um ponto alto. Em seguida, eu retorno o marcador. Agora faço um ponto alto em cada ponto de base até chegar na próxima curva, onde eu vou repetir os aumentos. Nos 6 pontos altos eu faço um aumento em cada um. São 2 pontos em cada ponto de base. Já que na parte reta é apenas um ponto alto em cada ponto de base. Fiz um ponto alto em cada ponto de base, cheguei aqui no ponto final da reta, transferi o marcador e aqui na curva eu fiz os aumentos. São 2 pontos altos em cada ponto de base. Eu fiz aqui em 5, sobrou mais um aqui na base. Aqui eu faço 2 pontos altos. E vou encerrar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3, que equivalem a um ponto alto. Vou retirar o marcador, vou fazer as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, faço um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui nas correntinhas, que equivalem a um ponto alto, eu volto o marcador. E aqui na parte reta faço um ponto alto para cada ponto de base.
até chegar na curva, onde eu farei os aumentos. Retornei após ter feito os pontos altos da parte reta. Fiz a marcação aqui do último ponto. Agora cheguei na curva. Na carreira anterior, essa parte tem 12 pontos altos. Eu fiz 6 aumentos. Cada carreira eu sempre farei 6 aumentos. Então aqui, para fazer os aumentos, no primeiro ponto faço apenas um ponto alto. No segundo, que é o ponto do aumento, faço 2 pontos altos. No próximo ponto faço apenas um ponto alto. No seguinte faço o aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, apenas um ponto alto. No ponto seguinte, faço o aumento. No próximo, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço o aumento. No próximo, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço um aumento. No próximo, faço um ponto alto. E aqui no último ponto da curva, faço o aumento. Depois desse ponto, eu vou fazer a parte reta, que é apenas ponto alto sobre ponto alto até chegar na próxima curva. Na próxima curva, eu farei da mesma forma que eu fiz aqui. Faço um ponto alto no primeiro ponto, no segundo faço aumento, no próximo um ponto alto, no seguinte um aumento, até completar os 6 aumentos. Vai ficar com 18 pontos altos nas curvas. Completei a terceira carreira, fiz aqui nessa parte da curva os aumentos da mesma forma que eu fiz desse lado. São 6 aumentos ao todo, tenho 18 pontos altos. Encerrei com ponto baixíssimo e já comecei a quarta carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E farei um ponto alto em cada ponto de base até chegar no marcador. Esse é o começo da quarta carreira. Fiz o último ponto alto da parte reta. Agora eu irei fazer os aumentos aqui na curva. A cada carreira sempre aumento 6 pontos altos nas curvas. Então eu farei da seguinte forma. Aqui na carreira anterior eu tenho esse ponto alto sozinho. E aqui eu tenho um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando um V. Então, nesse caso, eu faço um ponto alto sobre o primeiro ponto, faço um ponto alto sobre o próximo ponto, e nesse daqui, que é o segundo ponto, que é o que forma o aumento da carreira anterior, nesse daqui eu faço o aumento dessa carreira. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu tenho 3 pontos. O primeiro sozinho e os outros 2 no mesmo ponto de base. Então aqui no primeiro ponto faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. E no segundo ponto, que é o aumento da carreira anterior, nesse ponto faço o aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, 3 pontos. No primeiro ponto faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto. E aqui no terceiro faço o aumento. Eu irei fazer dessa forma nas próximas carreiras, na quinta e na sexta. Sempre eu vou ter um ponto sozinho, nesse caso, aqui na quarta carreira, eu vou ter 2 pontos altos sozinhos e um aumento. Cada 2 pontos altos, no terceiro eu faço o aumento. Então na quinta carreira, a cada 3 pontos altos, no quarto eu faço o aumento. A cada 3 pontos altos seguidos, no quarto eu faço o aumento.
Na sexta carreira, a cada 4 pontos altos seguidos, no quinto eu faço o aumento. É bem simples, você pode se orientar dessa forma ou sempre fazendo aumento aqui no ponto do aumento da carreira anterior. Dessa forma você sabe como fazer os 6 aumentos a cada carreira. E eu farei assim até a sexta carreira. A sétima carreira também vai ser igual, só que ela vai ter apenas um detalhe diferente. Por isso que eu vou retornar na sétima para mostrar qual é essa diferença. Mas ela também vai seguir esses aumentos. Então, na quarta carreira, a cada 2 pontos altos sozinhos, no terceiro tem um aumento. Na quinta carreira, a cada 3 pontos altos sozinhos, no quarto tem um aumento. E na sexta carreira, a cada 4 pontos altos sozinhos, no quinto eu faço o aumento. A parte reta continua da mesma forma. Não tem aumento, é só ponto sobre ponto. Aqui eu fiz a curva, agora faço a parte reta, e aqui eu faço a mesma repetição. Agora retorno na sétima carreira. Retornei após ter concluído a sexta carreira. Aqui, como eu aumentei 6 pontos a cada carreira, então nessa curva da sexta carreira tem que ter 36 pontos altos. Aqui eu vou retirar o marcador do ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou iniciar a próxima carreira. A diferença aqui é porque eu farei pegando apenas a parte de trás aqui de cada ponto nessa alça. Então faço as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho para o próximo ponto de base e aqui, ó, pegando apenas a alça de trás, faço um ponto alto. Ó, pegando a alça de trás, faço um ponto alto. Farei assim em cada ponto de base. Volto o marcador para o primeiro ponto e vou prosseguir assim até chegar na próxima curva. Aqui eu fiz o último ponto alto da parte reta, cheguei na curva, farei a mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores. Faço ponto alto sobre ponto alto e no segundo ponto, que é o ponto do aumento da carreira anterior, eu faço o aumento. Nesse caso aqui, eu já fiz 1, 2, 3, 4. O quinto ponto alto seguido e no sexto eu faço o aumento. São 2 pontos, os mesmos pontos de base. Sempre pegando apenas a alça de trás. Essa é a única diferença, que é para deixar esse relevo aqui na peça. Onde você pode, se preferir, contornar depois com pontos baixíssimos com outra cor. Esse relevo eu fiz na sétima carreira, mas você pode fazer também nas demais carreiras. Então, eu vou concluir aqui a sétima carreira e depois eu retorno, porque a próxima carreira ela será diferente. Encerrei a sétima carreira. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo e cortei o fio. Depois é só fazer o arremate. Aqui, nesse ponto, que é o primeiro da parte reta, eu vou prender o fio com a nova cor. Eu vou utilizar esse verde mesclado. Faço a laçada inicial. Eu venho aqui no ponto, vou retirar o marcador. Passo a agulha por dentro do ponto, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Vai formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Faço mais 2 correntinhas de espaço. E no mesmo ponto faço um ponto alto.
vai formar um V. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui na base, vou pular 3 pontos. No quarto, faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço duas correntinhas. Aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. Fica assim. Aqui eu vou marcar esse primeiro ponto V, porque aqui eu vou separar os pontos que eu faço na parte reta desse aqui da parte curva, que tem um espaçamento diferente. Aqui eu estou fazendo a cada 3 pontos de base, no quarto eu faço o V. Quando eu estou na parte curva, a quantidade de pontos que eu vou pular é diferente. Então aqui faço os pontos V, pulo 3 pontos da base no quarto, faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, até chegar no próximo marcador. Está ficando assim. Aqui eu fiz o último ponto V, tem um marcador nesse ponto, que marca o final da parte reta, e entre ele e o último ponto V eu tenho apenas 2 pontos altos. Então aqui eu vou pular apenas esses 2 pontos. Venho aqui para o ponto do marcador. E faço V exatamente aqui nele. Retorno aqui o marcador. Agora nessa parte onde eu tenho a curva, eu vou pular apenas 2 pontos. No terceiro, eu faço o V. Eu vou pular 2 pontos, no terceiro faço o V. E farei assim por toda essa curva. Vou retornar quando chegar no próximo marcador. Pulo apenas 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aqui eu fiz a parte da curva, cheguei onde eu tenho o marcador. Tenho 2 pontos, o marcador é exatamente o terceiro ponto. Fiz o ponto alto, duas correntinhas do ponto alto. Aqui eu transfiro o marcador. Agora, para ficar igual ao outro lado, essa parte aqui, eu vou fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu só pulei 2 pontos para ficar igual, para fazer exatamente esse Vzinho em cima do ponto do marcador. Então aqui eu vou pular esses 2 pontos para ficar igual ao outro lado. Pulei 2 pontos, no terceiro faço esse ponto V. E a partir daqui eu passo a pular 3 pontos de base. Pulei 3 pontos de base, no quarto eu fiz o V. Pulo 3 pontos da base, no quarto faço o V, até chegar onde eu tenho o marcador. Ao chegar aqui na parte do marcador, a partir daqui eu passo a pular apenas 2 pontos, que é a parte curva, da mesma forma que eu fiz aqui. Eu pulei apenas 2 pontos da base, e no terceiro eu fiz o ponto V.
Então essa aqui é a sequência da oitava carreira. Ao chegar ao final da carreira, eu corto o fio, porque a próxima carreira será feita com outra cor. Encerrei a oitava carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Cortei o fio, porque a nona carreira farei com o fio rosa mesclado. Então faço a laçada inicial, e aqui, onde eu tenho as correntinhas do ponto V, passo a agulha por baixo, vou puxar o fio e faço um ponto baixíssimo. Aqui forma uma correntinha. Faço mais uma correntinha para começar a próxima carreira. Laço, venho aqui no espaço, passo a agulha por baixo, puxo a laçada, tenho 3 laçadas na agulha. Tiro 2 e deixo 2 aqui. Laço, volto no mesmo espaço, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Laço novamente, retorno aqui no espaço de correntinhas, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 4 na agulha. Tiro todas de uma vez. Faço 3 correntinhas. Passo para o próximo ponto V, e aqui no espaço, puxo o fio, estou com 3 laçadas, tiro 2, fiquei com 2 na agulha. Laço novamente, volto no espaço, puxo o fio, tiro 2, fiquei com 3 na agulha. Laço, volto no espaço, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 4 na agulha. Laço novamente, volto no mesmo espaço, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 5 na agulha. Tiro todas de uma vez. Apenas esse primeiro que eu fiz 3 pontos altos. Aqui eu fiz 4 pontos altos fechados juntos. Aqui no primeiro eu fiz 3 porque eu fiz aqui as 2 correntinhas no início, que vão equivaler a um ponto alto. A partir daqui, em todas eu faço 4 pontos altos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de espaço, passo para o próximo ponto V, e aqui puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 2. Lacei, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Lacei novamente, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 4 na agulha. E agora, lacei novamente, puxei o fio, tirei 2 laçadas, fiquei com 5 na agulha. Tiro todas de uma vez. Faço 3 correntinhas. No próximo ponto V, faço a repetição. Puxei o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 2 na agulha. Laço novamente, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Laço novamente, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 4 na agulha. Laço novamente, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 5 na agulha. Tiro todas de uma vez. Farei assim por toda a volta, inclusive na parte aqui oval. Não tem diferença, em cada uma eu farei assim. E aqui no final fecho com ponto baixíssimo e corto o fio. O intervalo entre um ponto e outro é formado por 3 correntinhas. Eu encerrei a nona carreira com um ponto baixíssimo, aqui na segunda correntinha, daquelas 2 que eu fiz no início da carreira. Então encerrei, cortei o fio, depois eu faço o arremate. Aqui eu marquei esse primeiro ponto porque ele fica exatamente no início da parte reta. Então dentro desse primeiro espaço aqui de correntinhas, eu vou passar a agulha por baixo e vou puxar o barbante cru, que eu fiz a laçada inicial. Vou puxar aqui por baixo e faço um ponto baixíssimo. Vai formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas e aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto.
Dentro do mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Aliás, eu faço mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas aqui, eu tenho 3 pontos altos dentro do espaço. Agora aqui o laço, vem onde eu tenho os 4 pontos altos fechados juntos, vou passar a agulha por trás deles, assim, ó. Vou empurrar os pontos para frente, vou puxar o fio. Aqui eu fiquei com as 3 laçadas, tiro duas, tiro duas. Eu fiz um ponto alto em relevo. No próximo espaço, eu faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos. Aqui onde eu tenho os pontos altos fechados juntos, vou passar a agulha por trás, vou empurrar os pontos para frente. Puxo o fio. Fiquei com as 3 laçadas, faço o ponto alto. Aqui é o ponto alto em relevo. No próximo espaço, a mesma coisa. 3 pontos altos. E faço o ponto em relevo. Aqui eu laço, passo a agulha por trás dos pontos, puxo o fio, fiquei com as 3 laçadas, faço o ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar aqui onde eu marquei, no final da parte reta. Aqui eu estou chegando ao final da parte reta, faltou apenas um espaço. Desse espaço eu farei apenas 2 pontos altos. Em seguida faço o ponto em relevo. Por que eu fiz apenas 2 pontos altos? Porque a quantidade de pontos que eu estou fazendo aqui tem que ser a mesma da parte reta. Não vai alterar. E aqui onde eu tenho nos pontos V, o último ponto V que eu fiz, a parte reta, antes dele eu pulei apenas 2 pontos aqui da base. Por isso eu fiz apenas 2 pontos altos. Agora na parte oval eu farei os aumentos. Então no primeiro espaço faço 3 pontos altos. Faço ponto alto em relevo. Agora no segundo espaço eu faço 4 pontos altos. Aqui é o aumento. Faço ponto em relevo. No próximo espaço faço 3 pontos altos. Em seguida faço ponto em relevo. Esse próximo espaço tem um aumento. Faço 4 pontos altos. Em seguida faço o relevo. Então eu vou alternar. No próximo espaço eu não faço aumento. São apenas 3 pontos altos. Faço ponto em relevo. No próximo espaço faço o aumento. São 4 pontos altos. Então eu vou alternar assim na parte oval. Aqui eu fiz a parte oval. No último espaço, antes da parte reta, eu fiz o aumento. São 4 pontos altos e fiz aqui o ponto alto em relevo. Agora, nesse primeiro espaço da parte reta, eu farei apenas 2 pontos altos.
Lembrando que são dois pontos altos porque aqui onde eu fiz o ponto V, o último ponto V, entre ele e o outro, eu pulei apenas dois espaços. Então faço o ponto em relevo e nos próximos espaços faço 3 pontos altos, até chegar ao final da parte reta. Faço ponto em relevo, no próximo espaço eu faço 3 pontos altos. Quando chegar na parte oval, eu vou repetir os aumentos da mesma forma que eu fiz desse lado. Agora volto na próxima carreira. Encerrei a 10ª carreira com um ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base, no ponto seguinte mais um ponto alto, e agora no próximo ponto faço o 5º ponto alto. São 5 pontos altos seguidos. Faço 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos da base, no terceiro faço um ponto alto. No próximo faço o segundo ponto alto. No ponto seguinte faço o terceiro. No próximo faço o quarto. E no ponto seguinte faço o 5º ponto alto. 3 correntinhas de espaço. Vou pular 2 pontos da base e no terceiro faço o primeiro dos 5 pontos altos seguidos. Faço um ponto alto em cada ponto de base, até completar os 5. O intervalo entre eles é de 3 correntinhas. Farei assim a volta inteira. Por 2 pontos da base e no terceiro faço o primeiro dos 5 pontos altos. Aqui eu encerrei a 11ª carreira. Eu fiz a volta inteira, 5 pontos altos, com os intervalos de 3 correntinhas entre eles, pulando sempre 2 pontos na base. E aqui a contagem deu certo. Caso a sua pontuação esteja diferente e fique sobrando um ponto ou faltando um ponto, não tem problema não. Se tiver um ponto a mais, você pode pular os 3 pontos, que não tem problema não. Você pode fazer a adaptação que for necessária. Mas aqui a contagem dela deu certo. Cortei o fio, porque essa carreira eu vou trabalhar com o verde mesclado. Então faço a laçada inicial. E em qualquer um desses espaços, eu vou prender o fio. Aqui formo uma correntinha, faço mais 2 correntinhas para ter o equivalente a um ponto alto. E dentro desse espaço faço mais 6 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, terei ao todo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, faço uma correntinha, e aqui onde tem os 5 pontos altos, eu vou pular os 2 primeiros, e nesse ponto do meio, faço um ponto baixo. Faço apenas uma correntinha, laço, vou pular os 2 pontos e no próximo espaço de 3 correntinhas faço 7 pontos altos.
Fiz os 7 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, fiz os 7 pontos altos, faço uma correntinha, onde tenho os 5 pontos altos, vou pular os 2 primeiros e no terceiro faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e no próximo espaço faço 7 pontos altos. Essa daqui é a sequência da 12ª carreira, onde cada espaço terá um leque de 7 pontos altos. Entre eles, eu tenho uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Parece a volta inteira. Encerrei a 12ª carreira e cortei o fio verde. Agora a última carreira eu farei com o rosa mesclado. Faço a laçada inicial e em qualquer um dos leques da carreira anterior, pegando apenas a alça de trás do ponto, eu tenho aqui o primeiro ponto alto, tenho a alça da frente e aqui a alça de trás. Passo a agulha pela alça de trás e vou puxar a laçada. Faço um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo ponto, pegando apenas a alça de trás, faço um ponto baixo. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo, pegando apenas a alça de trás. No terceiro ponto, também faço um ponto baixo. No quarto ponto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou retornar no ponto baixo, passo a agulha por essas duas alças e faço um ponto baixíssimo, formando um picô. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, um ponto baixo, sempre pegando a alça de trás. E no último ponto do leque, faço um ponto baixo. Onde eu tenho essa correntinha, faço um ponto baixo. Nesse ponto baixo que eu tenho entre um leque e outro, eu faço um ponto baixíssimo. Na correntinha, faço um ponto baixo. Aqui no primeiro ponto do próximo leque, pegando apenas a alça de trás, faço um ponto baixo. No segundo ponto de base, também faço um ponto baixo, pegando sempre a alça de trás. No terceiro, a mesma coisa. Agora, no quarto ponto, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, retorno no ponto baixo, pego essas duas alças e aqui faço um ponto baixíssimo, formando um picô. E a partir daqui faço um ponto baixo em cada ponto de base. Na correntinha seguinte, faço um ponto baixo e no ponto baixo aqui do meio faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha faço um ponto baixo e aqui no próximo leque faço a repetição. Faço um ponto baixo em cada ponto de base e no ponto do meio faço um ponto baixo e um picô. Essa é a repetição da última carreira. Então a peça está ficando assim. Farei desse jeito a volta inteira, fecho com um ponto baixíssimo, corto o fio, em seguida faço o arremate das pontas dos fios.
Depois eu retorno para mostrar como a peça ficou. Eu fiz o acabamento em toda a volta e ele fica assim. Eu já fiz os arremates dos fios. A peça ela está concluída. Ela ficou com 76 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Se você for fazer uma passadeira, é só aumentar lá nas correntinhas iniciais, seguindo os múltiplos da forma como eu expliquei. E se quiser fazer mais larga, você pode fazer mais carreiras aqui da base. Pode fazer até a nona carreira, que aí ela fica com a largura maior. Ou pode trabalhar com fio de espessura maior. Então esse foi o passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.